Você já se sentiu sozinho mesmo cercado de pessoas? Já teve aquela sensação de que ninguém te entende, nem mesmo aqueles que estão ao seu lado todos os dias? Já se perguntou por quê, mesmo sendo fiel, mesmo buscando a Deus, mesmo orando, com sinceridade, ainda sente esse silêncio? A verdade é dura, mas profundamente reveladora. A solidão que você sente pode ser, na verdade, um presente disfarçado. Ao longo da história bíblica, há um padrão divino que se repete. Deus isola aqueles que Ele quer usar com mais poder. Ele afasta, separa, silencia. Não é punição, não é rejeição, é preparação. Moisés foi levado ao deserto antes de libertar um povo. José foi jogado num poço e esquecido antes de governar uma nação. Elias se escondeu numa caverna. João Batista viveu no deserto. E Jesus, antes da cruz, foi deixado sozinho no Getsêmani. A pergunta que não quer calar é por quê? Por que Deus permite a solidão justamente aos que mais o amam? O que existe nesse deserto silencioso que o céu valoriza tanto? Hoje, você vai descobrir um mistério que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Se você está nesse lugar de isolamento, talvez Deus não tenha te abandonado. Talvez Ele esteja te escolhendo. A solidão dói. É silenciosa, pesada e muitas vezes incompreendida. Mas o que parece abandono, no reino de Deus, pode ser na verdade uma convocação divina para uma intimidade mais profunda. Deus não grita, Ele sussurra. E para ouvirmos o sussurro de Deus, é preciso calar o barulho do mundo, o barulho das opiniões alheias, das distrações constantes, das comparações, das exigências externas que sufocam nossa verdadeira identidade. Quando tudo isso é removido, sobra o essencial: você e Deus. É nesse silêncio que Ele começa a falar com clareza, e não com uma voz qualquer, mas com uma voz que penetra o espírito, que corrige, que conforta e que prepara. O profeta Elias é um exemplo claro disso. Depois de enfrentar Jezabel e fugir para o deserto, Elias se esconde numa caverna, exausto e com medo. Ele esperava que Deus falasse com trovões, terremotos ou fogo, manifestações espetaculares. Mas a voz de Deus veio em um sussurro suave, como relata 1 Reis 19:12. Deus poderia ter gritado, mas preferiu sussurrar. E por quê? Porque o sussurro de Deus só é ouvido por quem está perto, muito perto. A solidão, muitas vezes, não é o abandono divino. É o chamado para esse lugar secreto, onde a presença dele não divide espaço com ninguém. Quantas vezes na correria da vida, oramos sem ouvir, lemos sem entender, clamamos sem parar para escutar. Deus, então, desliga as luzes externas para acender a lâmpada interior. E só no silêncio do isolamento, conseguimos perceber que ele sempre esteve ali. Solidão não é castigo. É oportunidade. É no secreto que Deus revela segredos. É na quietude que Ele entrega direções que multidões nunca compreenderiam. Como está escrito em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O mundo aplaude o barulho, mas o reino valoriza o secreto. Deus te chama ao deserto não para te esquecer, mas para te preparar em silêncio para algo que será revelado em público. Orgulho espiritual é silencioso. Ele não se apresenta com arrogância explícita. Ele se esconde em frases como: eu dou conta, eu sei o que estou fazendo, eu tenho experiência. Mas Deus sabe que o orgulho é um veneno lento que nos afasta da total dependência dele. Por isso, muitas vezes, Ele permite que a solidão nos visite. Não para nos destruir, mas para nos desnudar. Quando Deus isola alguém, Ele está removendo as muletas da autossuficiência. Ele tira o apoio dos relacionamentos. Ele fecha portas. Ele cala os conselhos humanos. Até que reste apenas uma única fonte de socorro: Ele mesmo. José do Egito foi traído, vendido, esquecido na prisão. Mas foi nesse lugar de isolamento que Deus o preparou para o trono. Veja o que diz Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José, e lhe estendeu a sua bondade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. José estava sozinho, mas não abandonado.
Quando ninguém mais acreditava em sua visão, quando todos haviam o esquecido, Deus estava moldando o caráter de um governante. Na solidão, aprendemos a parar de confiar em conexões humanas e aprendemos a confiar no invisível. Não é à toa que em Deuteronômio 8:2 Deus diz ao povo de Israel: lembra-te de como o Senhor, teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos, para te humilhar e te provar, a fim de saber o que estava no teu coração. O deserto revela o coração. A solidão revela nossas verdadeiras motivações. Deus não quer apenas usar você, Ele quer transformar você. E isso só acontece quando Ele nos leva ao ponto de dizer: Senhor, sem Ti eu não posso nada. A solidão destrói o eu consigo sozinho e constrói o eu dependo totalmente de Ti. Só depois que você se esvazia de si mesmo, Deus começa a te encher com a plenitude dele. Não resista à solidão que vem de Deus. Ela pode ser o terreno onde Ele destrói a velha versão de você, para construir alguém totalmente novo. Quando as luzes se apagam e o palco da vida fica vazio, quando não há aplausos, nem elogios, nem curtidas, nem vozes te chamando pelo nome, é aí que a verdadeira versão de você aparece. A solidão é um espelho que não reflete a aparência, mas o coração. Quando Deus te permite ficar sozinho, Ele está te conduzindo a um encontro com você mesmo, não com quem você mostra ser, mas com quem você é de verdade. Quem você é quando ninguém te observa. Quais pensamentos ocupam sua mente no silêncio? Quais sentimentos emergem quando não há distrações? O tempo de solidão revela hábitos ocultos, motivações escondidas, feridas mal curadas e desejos que nunca foram entregues ao altar. Foi sozinho, deitado em uma pedra no deserto, que Jacó precisou encarar o próprio nome, o homem que enganava, o que fugia. E naquele encontro solitário com Deus, ele foi marcado e transformado. Disse-lhe o homem: qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Gênesis 32, 27, 28. A solidão foi o lugar onde Deus reescreveu sua identidade. Muitos fogem da solidão porque têm medo do que encontrarão dentro de si. Mas Deus nos leva a ela justamente para curar o que escondemos até de nós mesmos. Quando você está rodeado de pessoas, é fácil vestir máscaras. É fácil manter uma aparência de força, de fé, de equilíbrio. Mas quando Deus retira tudo e todos, Ele está dizendo: agora sim, posso trabalhar em quem você realmente é. Não é humilhação, é reconstrução. Foi no isolamento que Davi escreveu os salmos mais profundos da Bíblia. Não cercado por multidões, mas sozinho nas cavernas, fugindo por sua vida. Em Salmos 139, 23, 24 ele clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração não nasce do barulho, ela nasce da quietude, da honestidade crua de quem está diante de Deus sem filtros. A solidão é o lugar onde você para de interpretar um personagem e começa a descobrir a versão que Deus quer formar em você. Só quando você encara a si mesmo é que pode ser verdadeiramente moldado pelas mãos do oleiro. Existe um tipo de chamada que não pode ser explicada para todos. Um propósito que, se você tentar compartilhar antes do tempo, será incompreendido, criticado ou até ridicularizado. Por isso, quando Deus quer te confiar algo grande demais para ser revelado, de imediato Ele te chama para o secreto. Ele te isola. E é aí que muita gente se desespera, sem entender. Por que Deus me afastou de todos? Talvez seja porque o que Ele está construindo em você é maior do que aqueles ao seu redor conseguem enxergar. Quando Deus decidiu levantar Moisés como libertador de Israel, Ele não o treinou em meio ao povo. Ele o levou ao deserto por 40 anos, longe de todos, sendo moldado em silêncio. 40 anos. Um processo que ninguém viu, mas que o preparou para liderar uma nação inteira. O mesmo aconteceu com João Batista, chamado desde o ventre, mas formado no deserto, onde ele ouvia a voz de Deus longe dos holofotes. Em Lucas 1:80 está escrito: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel.
Isso é um padrão espiritual. Antes da manifestação pública, Deus promove o amadurecimento secreto. O que você vive hoje pode parecer esquecimento, mas talvez seja proteção. Deus te separou para te revelar direções, estratégias, sabedoria e visão que outros não entenderiam nem suportariam ouvir agora. Se Ele te deixasse no meio da multidão, as opiniões alheias abafariam a voz divina. E se Ele revelasse o que vai fazer através da sua vida antes da hora, você seria combatido. Por isso Ele te esconde, como se esconde uma semente preciosa antes da colheita. Isaías 49:2 diz: "Na sombra da sua mão me escondeu, e me fez como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava." Você é essa flecha, polida em silêncio, guardada com propósito. Deus não te isolou por acaso. Ele está te preparando para algo que outros não poderiam suportar, mas que você, com Ele, vai carregar com autoridade, sabedoria e unção. A solidão é o quarto escuro onde os grandes são revelados. Há dores que ninguém vê, mas que Deus usa como sementes. Toda lágrima derramada no secreto, cada oração feita em silêncio, cada noite em que você deitou com o coração pesado e falou apenas com Deus. Tudo isso está sendo plantado em um terreno invisível, um terreno onde a autoridade espiritual nasce. Porque a autoridade de verdade não vem de títulos, nem de reconhecimento humano. A autoridade nasce da intimidade, e intimidade com Deus é forjada na solidão. O mundo pode reconhecer carisma, mas o céu só libera poder a quem foi testado no secreto. Jesus passou 30 anos em silêncio e apenas 3 anos em ministério público. E mesmo assim, ele abalou a história da humanidade. Por quê? Porque durante os 30 anos de invisibilidade, ele estava sendo preparado por Deus. Em Lucas 2:52 está escrito: "E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens." A autoridade espiritual que você deseja, para orar com poder, aconselhar com sabedoria, ensinar com unção, liderar com firmeza, não vem com pressa. Ela vem com profundidade. E profundidade exige solidão. A semente precisa morrer sozinha antes de florescer. Como disse Jesus em João 12:24, "Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto." Você pode estar nesse momento de morte interna, de expectativas, planos, ego. Mas Deus está usando isso como um processo sagrado. Está enterrando o velho você para fazer nascer alguém com raiz, fruto e unção. E quando Ele te levantar, não será pela força do seu braço, mas pelo peso da sua glória sobre a sua vida. E ninguém poderá negar aquilo que foi forjado entre você e Deus quando mais ninguém estava por perto. Porque a autoridade verdadeira não se impõe, ela é reconhecida. E o céu reconhece aqueles que aceitaram ser moldados no silêncio. Nem todo mundo vai entender o que Deus te mostra. Nem todo mundo foi chamado para ver o que você verá. E é por isso que Deus precisa te separar. Porque há visões, discernimentos e revelações que só são concedidas a quem aceita ser separado do comum para viver o extraordinário. A multidão vê os milagres. Os discípulos veem os bastidores. Mas os íntimos, esses, ouvem os sussurros de Deus. João, o discípulo amado, estava sozinho na ilha de Patmos quando recebeu o maior download profético da Bíblia, o livro de Apocalipse. Não foi em Jerusalém, não foi no meio da igreja, foi numa ilha, em exílio, em solidão. Apocalipse 1:9 e 10 diz: "Eu, João, que também sou vosso irmão, estava na ilha chamada Patmos. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta." Deus precisou tirar João do barulho da rotina, da presença de outros, das distrações da vida, para abrir seus olhos espirituais como nunca antes. A solidão é, muitas vezes, o cenário escolhido pelo céu para ativar sua visão profética, sua sensibilidade espiritual, sua escuta refinada. Quando todos saem de cena, quem fica é Deus. E Ele começa a mostrar não só o que vai fazer no mundo, mas o que quer fazer em você. A sensibilidade que você desenvolve na solidão não é comum. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Um versículo que parece saltar da página. Uma direção sutil no espírito. Uma convicção que não vem da lógica, mas da fé. Isso não é loucura, é intimidade. Só quem já esteve sozinho com Deus sabe como Ele fala em detalhes. Em Jeremias 33:3, Ele declara: "Clama a mim, e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas ele não disse isso para multidões. Disse a Jeremias, na prisão, sozinho. A revelação não vem no palco, ela vem no secreto. E quando você aceita a solidão como escola espiritual, Deus começa a abrir seus olhos para enxergar o que muitos jamais verão, porque a visão que transforma não nasce da agitação, mas da quietude. A solidão dói. Ela esmaga o ego, silencia o orgulho e revela as fragilidades. Mas o que nasce dessa dor pode transformar gerações. A solidão é uma estação, e como toda estação, ela tem começo, meio e fim. O que parece ser um vale sem saída, aos olhos de Deus é apenas um caminho de transição, da imaturidade à autoridade, da pressa à sabedoria, da superficialidade à profundidade. E acredite, Deus não desperdiça nenhum deserto. Cada lágrima que você derramou sozinho foi uma semente. Cada noite de oração solitária foi um preparo. Cada momento em que você achou que estava esquecido foi, na verdade, o tempo exato em que o céu mais estava te observando. E chega um momento em que a caverna se abre. O deserto termina. A estação da solidão se transforma na estação da colheita. Quando Moisés saiu do deserto, estava pronto para confrontar Faraó. Quando José saiu da prisão, estava pronto para governar o Egito. Quando Jesus saiu do Getsêmani, estava pronto para cumprir o maior propósito da história. Todos eles passaram pela solidão, mas nenhum ficou lá para sempre. E com você não será diferente. Chegará o tempo em que Deus vai te levantar diante daqueles que duvidaram de você. Vai te usar para curar o que você mesmo sofreu. Vai transformar sua dor em testemunho, sua lágrima em sabedoria, sua solidão em ministério. Em 1 Pedro 5,10 está escrito: E o Deus de toda a graça, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Essa é a promessa. O sofrimento tem um tempo, mas o que Deus constrói através dele é eterno. Você não está sendo esquecido. Está sendo edificado, não está sendo deixado de lado, está sendo reservado. A solidão que hoje parece um fardo, amanhã será a base de tudo o que Deus fará por meio da sua vida. Porque quem foi forjado na solidão carrega uma unção que o mundo não pode explicar, mas não consegue ignorar. Agora você entende, a solidão que parecia um castigo é, na verdade, um selo de escolha. Deus não afasta quem Ele rejeita. Deus afasta quem Ele está prestes a revelar. Quando Ele quer formar alguém inabalável, Ele não começa com palcos, Ele começa com cavernas. Se você está nesse tempo de silêncio, onde ninguém te vê, te ouve ou te entende, saiba que o céu está escrevendo, em silêncio, o próximo capítulo da sua vida. E não é um capítulo qualquer. É o capítulo onde aquele que foi ferido cura, onde o que foi rejeitado é usado, onde o que foi escondido é exaltado. A sua solidão não é o fim, é o início de algo que só pode ser construído entre você e Deus. E quando ele terminar, você não vai sair apenas restaurado, vai sair cheio de autoridade, sabedoria, compaixão e força. Então, ao invés de resistir, acolha esse tempo. Ouça, sinta, aprenda, permaneça e prepare-se. Porque aquele que foi trabalhado no silêncio será usado com poder diante de muitos. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, mesmo em silêncio, eu confio em Ti. Isso não é só um comentário, é uma oração pública, uma declaração de fé. E se você conhece alguém passando por um tempo de solidão, compartilhe esse vídeo. Pode ser que essa palavra seja exatamente o que Deus quer dizer a essa pessoa. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Reflexões e Bíblia, faça isso agora. Juntos, vamos seguir mergulhando na palavra, descobrindo segredos espirituais e sendo transformados dia após dia. Que Deus te abençoe e que a sua solidão se transforme em testemunho. Até o próximo vídeo.